A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui nesse curso abençoado que você vai aprender coisas concernentes à palavra de Deus. Estou aqui e você está aí, não sei qual horário que você está assistindo, mas eu quero te dizer, eu tenho um ensinamento abençoado para você, para o seu elevo espiritual, para você ter um conhecimento a mais acerca daquilo do que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Antes de tudo, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar juntamente com teu filho, a tua filha, que vai agora, Senhor, estudar a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo nos oriente, eu peço que o teu Espírito Santo nos ensine, eu peço que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, traga iluminação aos textos, às ideias e a tudo que for falado aqui. Pai, que o coração, que a mente, que o espírito dessa pessoa agora esteja aberto para receber esses ensinamentos, para aprender de Ti e ser transformado através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Você já deve saber, meu nome é Tiago, sou bispo aqui da Fructificai Church, aqui em Nova Odessa, interior de São Paulo. Queridos, eu quero falar para você, nesse curso, nesse treinamento, nesse estudo, eu gostaria de ensinar para vocês sobre sacrifícios espirituais. Muitos não entendem sobre sacrifícios e faz uma confusão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E muitos até misturam, não é verdade? Misturam, não conseguem discernir. Muitos querem fazer coisas do Antigo Testamento, querem praticar no Novo. E muitos esquecem daquilo que o Senhor Jesus deixou aqui, daquilo que os apóstolos, né, que a Bíblia diz que nós temos que estar fundamentado na doutrina dos profetas e dos apóstolos, nós temos que estar fundamentado na doutrina apostólica e também dos profetas. Então, nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus, ele orientou os seus apóstolos, ele ensinou, ele passou 3 anos ensinando seus apóstolos, seus discípulos que se tornaram apóstolos. E os apóstolos, após a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos fundamentaram a doutrina. E também logo mais surgiu, né, o apóstolo Paulo, que escreveu 75%, creio eu, do Novo Testamento, fundamentando também a doutrina apostólica. Amém? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro ponto. Se você pegar o livro de Levítico, eu vou abrir aqui, para você ver, você pode abrir aí na sua casa, o livro de Levítico. Você vai ver que no livro de Levítico é um livro de cerimoniais. É um livro onde Deus estava ensinando ali ao povo como que se procederia, né, o sacerdócio de Arão, como que procederia o sacerdócio levítico. Então, se você for ler o livro de Levítico, desde o seu capítulo 1 até o seu último capítulo, você vai ver aqui as leis, os cerimoniais, como que Deus queria, né, que fosse feito o holocausto, como que Deus queria que fosse feitas as ofertas de sacrifício, como que era para levar as ofertas, a oblação, a libação, as ofertas de vegetais, as ofertas líquidas, como que era para matar um animal, quando era holocausto, era para queimar tudo, né, fora da cidade, era para queimar tudo, não sobrava nada. Quando era sacrifício, o sacerdote tinha que pegar ali da gordura, enfim. Então, o livro de Levítico, você percebe que Deus, ele dá diretrizes. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Então, o povo ali, para se purificar, para alcançar perdão dos seus pecados, era necessário derramar sangue de animal. Então, havia uma cerimônia decretada por Deus. Deus direcionou, Deus que passou para os sacerdotes, para Arão, para todo o povo. E assim foi. Esse é o sacerdócio levítico. Mas se você for ver, desde lá, antes de Moisés, antes de Levi, sempre teve sacerdote. Nós lemos lá do sacerdote Melquisedeque. Nós vemos que quando Noé, assim que a arca, né, parou, Deus mandou ele sair da arca, que a Bíblia diz que ele pegou animais, ofereceu sacrifícios a Deus. Então, o ritual, o sacrifício já era algo antes da lei levítica.
algo que já era praticado, já tinha sacerdote, houve sacerdote antes, que ofereciam holocaustos, sacrifícios a Deus. Lá em Gênesis 4 fala de Caim, lá em de Abel, que ofereceu ali, né, uma oferta, um ofereceu uma oferta vegetal e outro ofereceu uma oferta animal. E o que está acontecendo? Então, o princípio de sacerdócio, de apresentar algo no altar para Deus, já foi estabelecido pelo próprio Deus. Por quê? O próprio Deus teve que sacrificar um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então já começou ali. Desde então, para que o pecado, para que a vergonha fosse coberta, era necessário derramamento de sangue, sacrifício. Quando chega na lei levítica, quando chega ali nos tempos de Moisés, agora Deus coloca isso de uma forma, Deus coloca na lei, Deus coloca nas escritas, né? Deus coloca ali na Torá a forma, os rituais, o Senhor intensifica exclusivamente para o povo de Israel. Pois bem, só estou dando aqui um panorâmica para você entender de uma forma clara, de uma forma concisa. Porém, a Bíblia fala aqui no livro de Hebreus que Jesus ele veio e ele foi imolado e de uma só vez ele pagou o sacrifício por todos nós. Então agora já não é necessário derramar sangue de galinha, de bode, de gado, de boi, de cabra, de bode, de ovelha. Já não é necessário mais matar pardal, rolinha. Nenhum animal mais agora precisa morrer em detrimento para sacrifício de perdão, de pecados, para limpar, para purificação. Então, estou dando aqui um panorâmico aqui, eu não vou aprofundar muito nesses detalhes, porque senão vai levar muito tempo, são muitos fundamentos, muitas coisas que eu recomendo que você estude aí, depois você leia o livro de Levítico. Então, só estou dando aqui uma panorâmica, mergulhando por cima da água rasa, para você entender aonde eu quero chegar. Então, Cristo veio, derramou o seu sangue, ele foi oferta de oblação, ele foi oferta de libação. O Senhor Jesus ele foi as 3 ofertas, né, que o povo oferecia lá: oblação, libação, ou seja, oferta de vegetal, oferta líquida e a oferta de gordura, carne. Então, o Senhor Jesus ele cumpriu todo o ritual e pagou por isso de uma só vez, para purificar, para perdão do pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê, confesse, peça perdão, é livre de todo pecado, recebe perdão de todos os pecados. Então, pastor, então me explica, já que todos os sacrifícios, então, Jesus cumpriu nele, ele cumpriu, então, o que resta para a igreja, que somos nós? O que resta para o povo de Deus? O que resta para a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro? Nós que somos nação santa, povo escolhido, geração eleita, o que resta para nós? O que resta para nós são os sacrifícios espirituais. Antes, os sacrifícios eram literais, principalmente quando se tratava sobre derramamento de sangue, morte, como eu acabei de falar. Mas agora o que resta para nós são sacrifícios espirituais. Aonde está isso na Bíblia, bispo? Aonde a Bíblia fala isso? Eu quero que você pegue na sua mão a sua Bíblia e abra ela comigo agora no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Tá bom? Aí alguém pode falar: pastor, dos sacrifícios que eram feitos lá no passado, na antiga lei, no Antigo Testamento, esses sacrifícios, se nós fizermos, vale? Não, não vale. Como eu já disse, Cristo já pagou por nós, já pagou por nós. Mas ficou alguns princípios espirituais, entenda bem. O sacrifício já foi abolido. Cristo já foi o sacrifício perfeito para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade. Ele foi o sacrifício,
o sacrifício vicário de Deus. Deus ofertou a Cristo, o seu único filho, para salvar, para perdoar, para limpar a humanidade de todo pecado, para aquele que nele crê. Creu que ele é filho de Deus, confessou Jesus, é perdoado. É assim que a Bíblia nos ensina, tá bom? É isso que a palavra está escrita. Porém, nós temos aqui, eu encontrei 5 tipos de sacrifícios espirituais. Vou repetir para você: 5 sacrifícios espirituais, podemos assim dizer, que o Senhor deixou para a sua igreja, para o seu povo. Mas não como todos esses sacrifícios que eu vou falar agora espirituais, não é para perdão e não é para remissão de pecado. São sacrifícios espirituais que você faz, que agrada a Deus e te gera benefício. Amém? Não é sacrifício para remissão de pecado. Então, qualquer sacrifício que você vê alguém fazer para remissão de pecado, é errado. É demônio, é heresia. Está contra a palavra, está contra as escrituras, está contra aquilo que o escritor de Hebreus fala, aquilo que os apóstolos falam. Então, eu vou fazer um sacrifício, exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou daqui em São Paulo de joelho, para Deus me perdoar. Nós sabemos que tem religiões que faz isso. Eu vou daqui, eu vou ficar 7 horas ajoelhado no milho. Quem lembra? Quem já tomou um castigo para ajoelhar no milho aqui? É duro, né? Imagine se alguém falar: Deus, eu quero teu perdão e eu vou ficar 3 horas ajoelhado no milho. Ou alguém fala: Deus, para o Senhor me perdoar, eu vou comprar agora um boi, eu vou matar ele, vou tacar fogo nele para ti. Está errado. Isso não pode mais acontecer. Oh Deus, para o Senhor me perdoar, eu vou fazer um chicote agora, vou colocar na ponta dele alguns arames, alguns metais e vou ficar me chicoteando, igual algumas religiões fazem, né? Se cortando. Como é que chama isso? Penitências. Eu vou fazer uma penitência para que o Senhor me perdoe. Está errado. A Bíblia condena isso. Não é para fazer. Está totalmente fora do que as Escrituras diz. Então, qualquer sacrifício para perdoar, para remissão de pecado, para alcançar perdão, qualquer sacrifício que o homem fizer, está fora. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio, repetindo, mais uma vez, para você não sair da sua cabeça, ele veio e pagou tudo o nosso pecado, ele pagou, ele rasgou a cédula de acusação contra nós, a sua carne foi rasgada, a carne dele era o véu, o escritor de Hebreus fala que o véu rasgou, ou seja, a carne dele rasgou, tudo isso para nos perdoar. O sacrifício perfeito é o sacrifício de Cristo. E ele nos entrega o que? A salvação, a vida eterna, e a Bíblia diz que a salvação e a vida eterna, ela é dom gratuito de Deus. É pela graça, não é pelo seu mérito. Então, a partir do momento que você fala, alcancei o perdão de Deus, porque eu me fiz uma penitência, eu alcancei o perdão de Deus, porque eu fiquei ajoelhado daqui em São Paulo, fui ajoelhado, ou porque eu fiquei ajoelhado no milho. Estou citando aqui alguns exemplos supérfluos. Se alguém falar isso, ele está invalidando o sacrifício de Cristo. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. E ele está dizendo que ele está tentando conseguir o perdão de Deus por mérito próprio. Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Então, isso é abolido, isso é heresia, isso é contra a palavra de Deus. Eu quero deixar isso bem claro, eu quero frisar muito bem isso para que você entenda que sacrifício para perdão, para remissão de pecado, através de outras coisas que não seja o sacrifício de Cristo, é herege, é errado, é abominação. Amém? Agora voltando a falar sobre os sacrifícios espirituais. 1 Pedro,
capítulo 2, no versículo 5, acompanhe comigo aí. Vós também, como pedras vivas, sois edificado como templo espiritual, para que sejais um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios aqui, ó, espirituais, aceitos como agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, ou por meio de Jesus ou Cristo. Então, olha só, você é uma pedra viva, você foi edificado como um templo espiritual, você é um sacerdócio santo. Para que Deus te colocou como pedra viva? Olha só o que Pedro fala. Deus te colocou como pedra viva. Deus te colocou como um templo espiritual. Deus te colocou como um sacerdócio. Porque quem que apresentava o sacrifício espírito? O sacrifício era o sacerdote. Quem que oferecia os holocaustos? Sacerdote. Quem que oferecia as ofertas, a tudo aquilo que o povo levava? Sacerdote. Então a Bíblia fala, Pedro está dizendo, Deus te levantou como pedra viva, como um templo espiritual, como um sacerdócio. Aí ele responde aqui no final do versículo 5, para que Deus fez isso com você? Para que você ofereça sacrifícios espirituais, aceitos como agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então agora você foi levantado por Deus para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Como um cheiro suave, agradável. Deus quer receber esses sacrifícios espirituais. Deus quer receber os teus sacrifícios espirituais. E com base bíblica aqui eu achei 5. Os 5, achei 5. Com base na Bíblia eu achei 5. 5 tipos de sacrifício espiritual. 5 tipos. Primeiro sacrifício, eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 15. Só você voltar para trás aí. O primeiro sacrifício espiritual. Primeiro sacrifício. Marca aí. Louvor. Primeiro sacrifício espiritual. Primeiro sacrifício espiritual, ó. Vou marcar aqui, ó. Louvor. Então tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto e tem o quinto. O primeiro é o louvor. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ler? Portanto, devemos sempre oferecer a Deus um sacrifício de louvor, isto é, fruto dos seus lábios que confessam seu nome. Então, o primeiro sacrifício espiritual que Deus espera de você é o teu sacrifício de louvor. O fruto dos teus lábios, confessando o nome dele. Meu Deus do céu. Esse é o primeiro sacrifício. Aí alguém pode dizer, pastor, mas louvar a Deus é tão bom. Pastor, eu não considero louvar a Deus um sacrifício. Para mim é tranquilo. Só que esse sacrifício aqui, ele é tranquilo mesmo. Mas e quando você está passando por uma prova? Quando você está tendo uma perca? Quando você está ferido? Quando você está machucado? Quando alguém te traiu? Quando alguém levantou uma calúnia contra você? Quando lhe falta o dinheiro? Quando lhe falta a saúde? Quando lhe faltam as coisas? E aí? Vai ter esse sacrifício de louvor? Vai ter esse sacrifício? Então, se está fácil para você adorar, glória a Deus por isso. Mas pode ter certeza absoluta que vai chegar um momento difícil. E é nessa hora que Deus vai esperar de você o teu louvor. Porque louvar a Deus quando as coisas estão indo bem, com dinheiro, com carro, casa, saúde,
casamento abençoado, churrasco no final de semana, não passa problema, né? Faz tempo que não passa um problema sério. É fácil. Agora eu quero ver você louvar a Deus diante dos problemas. O que a Bíblia diz? Que a mulher de Jó, ela falou o quê? Amaldiçoa este Deus e morre. Ou seja, e o que ele falou para ela? Mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe. Olha o sacrifício de louvor de Jó. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Isso foi um sacrifício de louvor. E é isso que Deus espera, que as pessoas o adorem, que as pessoas confessem o nome dele acima de tudo, acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância, acima de alguém, acima de qualquer pessoa, acima de todos. Deus, ele quer o fruto dos teus lábios. Olha só, fruto dos lábios, e confessa o seu nome. Aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Quantas vezes você chegou na igreja arrebentado? E na hora do louvor, Deus, está difícil sair a palavra. Está todo mundo louvando e você está ali, ó. Está todo mundo adorando e você está sentado, quieto, com a cara fechada. Aonde está o teu sacrifício? É nessa hora que é a oportunidade que você tem para oferecer para Deus um verdadeiro sacrifício. Deus, o Senhor sabe como eu estou. Estou arrebentado, estou devendo, estou isso, estou aquilo. Senhor, perdi isso, perdi aquilo, perdi meu dinheiro, perdi isso. Mas eu estou aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, para te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, que coisa extraordinária, né? Sacrifício de louvor. Vamos lá, o segundo sacrifício que nós vamos ver é o sacrifício de louvor. Agora o segundo sacrifício é o sacrifício do corpo. Do corpo, ou melhor, uma vida consagrada, vida santa. Uma vida santa. Romanos 12:1, abre aí. Romanos 12:1. Ó, olha só isso aqui. Isso aqui eu considero mais o primeiro sacrifício de louvor. Esse segundo aqui é o sacrifício do teu corpo, da tua vida. Olha só. Assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional. O que é isso? Por que Paulo falou culto racional? Porque tinha cultos, irmãos, principalmente culto pagão, que eles faziam rituais lá, que eles era tanta loucura que eles nem sabiam o que estavam falando. Antigamente, algumas religiões pagãs, algumas religiões antigas, eles tinham práticas ali, eles falavam coisas que nem eles sabiam o que estavam falando. Faziam ali coisas que nem eles sabiam o que estavam fazendo. Pura loucura, loucura. E Paulo falou, ó, o nosso culto é diferente. Manos, o nosso culto é diferente. Como que é o nosso culto, Paulo? O nosso culto é assim. Nós temos que apresentar o nosso culto racional, ou seja, nós temos que saber o que está fazendo. Nós temos que saber o que está falando, nós temos que saber o que está ouvindo, nós temos que saber o que está dizendo. Nós temos que ser racional, ó. Racional. Temos que entender agora o que está acontecendo. Tá bom? Tá bom, Paulo. O que mais? Apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. Repetindo, ó. Apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Como assim apresentar o vosso corpo, nosso corpo vivo? Esse vivo aqui, pastor, é o vivo que do vigor. Apresentar o teu corpo racional, vivo, em vigor, entusiasmado, postado, reverência. E ele fala aqui para quê? Para aceitar, para ser santo. Porque Deus, ele quer contemplar a tua santidade.
Pastor, eu sou santificado através de Cristo? Sim. Foi Cristo que me santificou? Foi. Está lá em João 17. Ele que me santificou na oração sacerdotal. Ele que falou para Deus, Deus, eu vou santificar eles. Então a santificação não é tua, ela vem de Cristo. Mas você tem que andar em santidade. Se você foi santificado por Cristo, então compete a você andar em santidade. E ele está falando aqui, apresenta o teu corpo vivo. Ou seja, no culto, ele está falando aqui no culto, vai para o culto. Quando você for adorar a Deus no culto, vai com a cabeça erguida, vai vivo, vai em vigor, vai sabendo o que está fazendo, vai com foco, vai com racionalidade, visa o que você vai fazer, vai sabendo o que você vai falar. Vai, não vai pro culto e fica igual morto, tá todo mundo em pé, você tá sentado, não quer cantar um louvor, não quer ouvir uma palavra, não quer oferecer nada para Deus. Aí tá difícil. Aí fica difícil. Deus, ele quer o teu corpo como sacrifício vivo. Aleluia. Deus, ele quer que você, ele quer ver a tua santidade, ele quer ver o teu compromisso. E aonde que ele vê isso? Neste momento que você está apresentando culto a Deus. Quem já viu alguém apresentando o culto a Deus? Você olha para a cara daquela pessoa, você vê aquela má vontade. A pessoa parece que, nossa, eu estou aqui, mas não queria estar aqui. Ela não ouve a palavra, não respeita quem prega, não respeita quem louva, não respeita quem ora, não respeita nada, não respeita a liderança, não respeita a líder de mulher, líder de jovem, não respeita a liderança nenhuma. Está totalmente fora das Escrituras. Totalmente fora. Então o apóstolo Paulo está falando aqui do segundo, uma vida de santidade. Aí ele fala no último versículo, santo e aceitável diante de Deus. É um sacrifício santo e aceitável diante de Deus. Então você viu aí que o segundo sacrifício é o seu corpo. É o seu culto racional a Deus, é você apresentar a Deus em sacrifício vivo. Você oferece um culto digno a Deus, prestado através do quê? Do seu corpo. Por isso que eu falo para você, ó, pastor, dançar é pecado? Não, se você vai dançar para Deus com pudor, sem ser danças obscenas, não, você está adorando a Deus com o teu corpo. Pode aplaudir, pode pular, pode gritar. Bom, eu tinha um irmão que eu conhecia que ele falava, para Jesus eu vir até cambalhota. Então o teu corpo está aí. Tua perna, tuas mãos, seu sentido, tudo que você tem está aí para adorar a Deus. Para você entregar para Deus como oferta, né, de sacrifício vivo. Então, Deus, eu estou aqui, eu estou um sacrifício vivo. Deus, eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro, Senhor. Mas estou aqui como um sacrifício vivo para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome. Está aqui, Senhor. Estou tentando viver em santidade. A tua santificação sobre mim. Eu estou vivendo em santidade. É isso. Vamos para o terceiro. O terceiro é o sacrifício que? Generosidade. Contribuir, ajudar. Esse é um sacrifício. Você contribuir para alguém, ajudar, ser generoso, é um sacrifício. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 16. Vou ler 2 textos, tá bom? Não vos esqueçais da beneficência e de compartilhar com os outros o que tiveres, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Qual sacrifício que Deus se agrada? Qual que é? Beneficência, ou seja, generosidade, compartilhar com os outros, contribuir. Você ser uma pessoa generosa. Vamos lá? Primeiro sacrifício, louvor. Segundo, sacrifício espiritual, seu corpo. Terceiro, sacrifício espiritual é o quê? Generosidade. Por que a generosidade é sacrifício? Porque hoje em dia, o mundo, o sistema, o pecado, ele quer que você seja preso. O diabo, ele quer que você só pense em você. O diabo odeia quando alguém quer ajudar alguém, quando você é um ofertante, quando você é um dizimista.
quando você é um primiciante da casa de Deus, quando você honra teu sacerdote com as primícias, quando você honra a igreja que você congrega com seus dízimos, com as suas ofertas, com seus votos, com as suas ofertas de sacrifício. Deus ele ama isso, mas o diabo odeia. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui, que quem sabe, você não sabe, tá bom? Nós estamos estudando o que? Sacrifícios espirituais. Então, o teu louvor é um sacrifício espiritual. O teu corpo vivo prestando um culto em santidade é um sacrifício espiritual. Terceiro, você ser uma pessoa generosa, você ser uma pessoa que contribui, uma pessoa que ajuda, é espiritual. Por isso eu digo, oferta é espiritual. Dízimo é espiritual. Ah, pastor, mas é o dinheiro. É o dinheiro. Você deixa o dinheiro aqui, no gasofilácio, mas é espiritual. Sobe diante de Deus. Pastor, agora você falou bobagem. Quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui, quando você ajuda alguém, quando você é generoso, faz uma oferta de caridade para ajudar alguém que precisa, quando você é um semeador no reino, tudo isso é sacrifício espiritual. E sobe como cheiro suave. Aí você vai falar, pastor, mas você falou no começo do curso que esses sacrifícios acabaram. Esse sacrifício de subir, que antigamente, né, tinha que queimar o animal para subir a fumaça. Sim, aqueles lá foi abolido, aqueles lá era literal. Só que Deus deixou o princípio espiritual para a gente seguir. E qual que é o princípio? Olha aqui. Pastor, mas onde está a base bíblica para falar que quando eu oferto, quando eu contribuo, sobe como um incenso, sobe como aroma suave? Vamos ler Filipenses 4:18? Vamos lá abrir Filipenses. Paulo falando, porque tenho recebido tudo. O que Paulo tem recebido? Ofertas, ajudas que a igreja de Filipenses mandou para ele. Então Paulo declara, porque tenho recebido tudo e tenho em abundância. Estou satisfeito, havendo recebido o que da vossa parte me foi enviado por meio de Epafrodito, aroma de suavidade, sacrifício aceito e agradável a Deus. Então você vê que Hebreus 13:16 fala que Deus ele ama o generoso, o contribuinte, aquele que tem o coração para contribuir, que é um sacrifício. E agora Paulo corrobora. Como que Paulo corrobora? Dizendo aqui, ó, aroma de suavidade, sacrifício aceito, agradável a Deus. Por quê? Porque Paulo estava recebendo oferta. Paulo estava recebendo doações. Paulo estava recebendo ali ajuda. Portanto que no versículo 17, ele fala aqui, ó, não que busque dádiva alguma, mas sim os frutos que abundem em vossa conta, porque tenho recebido tudo e tenho em abundância. Sabe o que aconteceu? A igreja aqui foi generosa com a vida de Paulo. Os filipenses foram generosos de tal maneira que Paulo se tornou. Paulo falou: eu estou abundante. Eu estou abundante, eu estou cheio. E ele fala aqui, ó, eu estou satisfeito por aquilo que vocês me enviaram. Aí ele termina dizendo, olha, isso foi. Quem que recebeu? Foi Paulo, não foi? Quem que recebeu a oferta foi Paulo? Quem que recebeu a ajuda foi Paulo. Foi? Foi. Mas ele fala aqui, ó, mas Deus recebeu. Por quê? Como aroma de suavidade, sacrifício aceito, agradável a Deus. Ou seja, vocês me abençoaram, vocês me contribuíram na minha vida, vocês me honraram. Eu estou abundante, eu estou cheio, eu estou satisfeito, mas Deus recebeu tudo isso que vocês fizeram por mim como um sacrifício suave. Ora machuri calamandácia. Sinta a tua presença, Senhor. Que coisa extraordinária. Então, quando você é generoso, quando você pratica, é um praticante de princípios espirituais,
quando você é um dizimista, quando você é um ofertante, quando você é uma pessoa que pratica a volta, oferta de caridade, oferta de sacrifício, quando você é um primiciante, quando você honra o seu sacerdote, quando você é caridoso na vida de alguém, quando você, né, faz caridade, ajuda um irmão, ajuda alguém que está precisando, tudo isso Deus recebe como suavidade e como cheiro agradável. Então, oferta, ajuda, contribuição, dízimo, generosidade é espiritual e é um sacrifício espiritual que Deus recebe. Então vamos lá. Primeiro sacrifício, para você não esquecer, sacrifício de louvor. Fala aí, sacrifício de louvor, não ouvi. Sacrifício de... Ah, você falou baixo demais. Sacrifício de louvor. Segundo sacrifício é o sacrifício que? O corpo. Você ofereceu um culto racional, um sacrifício vivo. Você está vivo, em vigor diante de Deus, oferecendo o teu melhor no culto, buscando santidade na sua vida. Esse sacrifício, Deus ele ama. Você está se afastando do pecado, está cada vez mais se renunciando ao pecado, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais entregando a sua vida para Deus em sacrifício vivo. Terceiro sacrifício, qual que é? Generosidade. Deus ama oferta, Deus ama contribuição, Deus ama generosidade, porque tudo isso os homens recebem aqui, mas o cheiro, o aroma suave vai para Deus. Deus recebe isso como um sacrifício espiritual. Oh, glória! Agora vamos para o quarto. Espero que você esteja aprendendo muito, né? Espero que você esteja aprendendo muito, porque tem mais um sacrifício, mais um sacrifício aqui que eu quero falar para você, que está em Apocalipse, capítulo 3, 8, versículo 3, que é o sacrifício que? Intercessão. Mais um sacrifício espiritual. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. Já estamos terminando já. Que coisa maravilhosa, né? Olha, como é bom quando você aprende as coisas de Deus. Como é bom quando você eu sinto a tua presença, Pai. Vamos lá? Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Vejo outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante da face de Deus uma nuvem de incenso com orações dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a oração, a intercessão e a oração também é um sacrifício espiritual. Pastor, é tão fácil para mim orar? Será mesmo? Quanto tempo você ora? Qual é o seu tempo de oração? Você orar pelos outros e você ter uma vida de oração é um sacrifício espiritual que Deus recebe. Sabe por quê? Porque oração demanda tempo, oração demanda fé, oração demanda renúncia. A oração é intimidade com Deus. Então, quando você para orar, igual Daniel, 3 vezes por dia ele orava. E olha que Daniel tinha imensa responsabilidade. Daniel, ele era influente no reinado, ele tinha responsabilidade, ele trabalhava, mas ele arrumava 3 horários no dia para se prostrar diante de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que foi construída na oração. Século XVIII, XIX, construído na oração. Os grandes evangelistas, oração, 3, 4 horas de oração, 5, 6 horas de oração. Os avivamentos mais fortes que teve, os mais famosos, o Azuzas, País de Gales, Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos, fazendo o quê? Orando. E o que aconteceu? Avivamento, poder de Deus. Oração é sacrifício espiritual. E Deus recebe. Está aqui, ó.
as orações. Deus recebe e Ele coloca onde? Aqui, ó, no altar de ouro. Altar de ouro é para quê? Para queimar. É o sacrifício aqui, ó, tipo, olha aqui, tá vendo a tipologia do Antigo Testamento? Que era colocado no altar lá para queimar o animal. Agora não, você vai colocar no altar para queimar a tua oração. Oh, meu Deus do céu. A tua oração. Você quer ver o sacrifício espiritual mais forte ainda na oração? É quando você deixa de orar por você e agora você começa a orar por outra. Você começa a orar por outra pessoa. Geralmente as pessoas oram mais por si. Oro pela minha casa, oro pelo meu filho, oro pelo meu cachorro, oro pelo meu marido, oro pela minha casa, oro pelo meu marido, oro pelo meu cachorro, oro pelo meu filho, oro para mim e oro e oro. Agora aquelas pessoas que ficam ali horas orando por outras pessoas, eu vou interceder pela tua vida. Essa semana, a semana toda eu vou orar por você. Essa semana toda eu vou clamar pela tua família. Isso é raro, irmãos. Isso é raro, é raro, é raro, é raro, é raro, é raro, é raro. É muito raro. Mas tem. Esse sacrifício que é colhido pelos anjos e é colocado no altar de incenso. Está aqui escrito, ó. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Qual incenso que era esse? Que deveria ser oferecido com as orações de todos os santos. Ou seja, ele tinha um incenso, e junto com o incenso que lhe foi oferecido, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu, diante da face de Deus, uma nuvem de incenso, com a oração dos santos. Meu Deus do céu. Tenha uma vida de oração. Clame a Deus. Ore não só por você. Ore pelos teus familiares. Ore pelos teus irmãos em Cristo. Ore pelos teus líderes. Ore pelo teu patrão. Ore pela tua empresa. Ore pelo teu pastor. Ore pelas pessoas que estão à tua volta. Tire tempo, gaste tempo de oração por pessoas, porque isso é um sacrifício. Sacrifício de intercessão e oração. É o quarto desses sacrifícios espirituais. Oração e intercessão. Por que oração? Não, os dois é oração. A diferença é que uma é oração para você e outra é oração por outra. Esse sacrifício Deus ama. Esse sacrifício você tem que praticar. A igreja precisa praticar esses 5 sacrifícios espirituais: louvor, corpo como sacrifício vivo, generosidade, contribuição. Quarto, oração, intercessão. E o quinto agora, vamos encerrar com o quinto. Isso que eu estou falando aqui para vocês, meu irmão, você pode mergulhar. Eu estou dando só o caminho para você entrar. Eu estou dando só a base, a fachada do que é. Mas você pode mergulhar mais fundo, meditar nisso aqui que eu estou te ensinando. Meditar nesses textos que eu estou te dando. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai abrir a tua mente, tá bom? E o quinto sacrifício, esse sacrifício aqui não é para qualquer um. Não, pastor, não. Esse sacrifício aqui não é para qualquer um, não. Como assim, né? Esse sacrifício aqui não é para qualquer um. É entrega total. Esse sacrifício aqui ele exige a entrega total sob a perseguição. Ô louco, pastor, como assim? Abra sua Bíblia em Filipenses 2,17. Regozijo-me, olha só, regozijo-me, compartilho do meu gozo convosco, ainda que eu seja derramado como libação, olha só, libação sobre sacrifício a serviço da vossa fé. Esse sacrifício aqui, ó, que é o quinto sacrifício, é o martírio.
É morrer por Cristo se necessário. Deus não aceita você morrer por nada, a não ser que você que é marido morrer pela tua esposa. Assim como Cristo morreu pela igreja, é o princípio. O único sacrifício que Deus recebe em cima da tua vida é se você entregar a sua vida e morrer por Ele. Como assim? Lembra quando Jesus falou assim, ó, não temas com aquele que tem poder de tirar a sua vida. Tema aquele que tem poder de tirar a sua vida e mandar a tua alma para o inferno. É esse que você tem que temer. Então, os nossos apóstolos, os apóstolos, todos eles, segundo alguns relatos, a história, Paulo foi morto na guilhotina, decapitado. Pedro crucificado de ponta cabeça. Tiago morto à espada. E os outros sucessivamente, decapitado, imolado, partido no meio, esquartejado. Todos eles foram mortos por amor ao Evangelho. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu regozijo, ou seja, eu me alegro e compartilho o meu gozo com vocês. Eu tenho alegria que eu compartilho com vocês. Aí ele fala, ainda que seja necessário eu morrer, eu derramar meu sangue, porque ele está falando aqui de libação, né? Libação é oferta líquida. Fala, ainda que eu tenha que derramar meu sangue por vocês, ainda que eu morra por vocês, sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, de igual modo, rogo-vos que alegreis comigo. Então Paulo está falando aqui, se o apóstolo Paulo está falando que ele se alegra, ou seja, que ele podia morrer em favor deles, que ele podia morrer por Cristo, que ele podia morrer, entregar a vida dele como libação, por amor à obra, por amor ao reino, por amor ao sacrifício. Então nós encontramos aqui o quinto e último sacrifício que eu consegui aqui encontrar, fazendo um pente fino aqui. Esse sacrifício, o sacrifício que de você entregar a sua própria vida. Se amanhã ou depois chegarem para você, ó, nega a tua fé, eu vou te matar. E você falar, eu prefiro a morte. E você se entregar à morte por amor a Cristo. Esse é um sacrifício que Deus recebe. É o sacrifício do martírio. Você foi martirizado por amor ao nome dele. Igual Estevão foi apedrejado. Sacrifício, primeiro mártir. Deus recebeu esse sacrifício. Depois foi os outros. Ponta cabeça, decapitado, morto, a espada. Deus recebeu esse sacrifício. Sacrifício do martírio. Estou morrendo por amor ao teu nome. Estou morrendo por amor ao reino. Estou morrendo pela causa do Evangelho. Qualquer pessoa que morre pela causa do Evangelho, igual esses países comunistas, soviéticos, aonde se mata cristão, aonde se mata quem lê a Bíblia, aonde se mata quem se converte a Jesus Cristo, aonde se mata quem aceita a fé, essas pessoas, pode ter certeza, elas são sacrifícios espirituais. Elas são sacrifícios espirituais. E pode ter certeza que Deus está recebendo tudo isso. E terá recompensa, terá honra, tá bom? Então, só para encaixar esse último sacrifício, deixa eu ler um texto para você que Pedro fala, e aqui eu já vou encerrar esse ensinamento. Espero que você tenha se deliciado, né, com a palavra de Deus. Está aqui em Pedro, só um minutinho, meus irmãos. Pedro. Venha, Pedro, aqui. Pedro, ele fala algo interessante. Nós estamos falando aqui de sacrifícios espirituais, que é o martírio por amor, pela causa nobre do Evangelho, pelo nome de Jesus. É um sacrifício que Deus recebe, tá bom? Então, vou morrer por Cristo, Deus recebe. Vou morrer pela causa do Evangelho, Deus recebe. Vou morrer pelas almas, Deus recebe. Qualquer sacrifício, qualquer morte, pela causa nobre do Evangelho, do reino, da palavra, da igreja, Deus recebe. Tá bom? Ah, pastor, então quer dizer que eu vou me... Não, entenda o que eu estou falando. Cristo já morreu pela igreja, você não está morrendo para salvar a igreja.
Mas tipo assim, exemplo. Ah, eu tô indo para a igreja, tô servindo a Deus. Ó, se você continuar aí, nós vamos te matar. Nós vamos matar você. Não? E você for morto pela causa do evangelho, você é um sacrifício espiritual que Deus recebe e vai ter recompensa por isso. Tá bom? Deixa eu falar aqui, porque senão tem gente que, né, que às vezes pode me interpretar mal. E o apóstolo Pedro, ele fala de dois tipos de sofrimento. Ele fala o sofrimento por amor a Cristo e o sofrimento por causa do pecado. 1 Pedro 4, 12, 13, 14 e 15, eu vou ler esse texto e vou encerrar agora. Olha o que ele fala. Amados meus, não entreis no fogo das tribulações que vem sobre vós, para vos provar, como se alguma coisa estranha vos acontece. Mas antes regozijai-vos por quanto sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos regozijeis com um gozo extremo. Se sois vituperados por causa do nome de Jesus, bem-aventurados sois, porque glorioso Espírito de Deus repousa sobre vós. Certamente da parte deles é blasfemado, mas é glorificado por vós. Mas nenhum de vós sofra como homicida, nem como ladrão, ou como malfeitor, ou intrometido em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Sabe o que Pedro está falando aqui? Olha, irmãos, vale a pena sofrer, é o que eu estou falando, você ser martirizado, vale a pena você ser vituperado, vale a pena você sofrer pela causa de Cristo, por amor a Cristo, pelo Evangelho, pelo Reino. É melhor você sofrer por isso do que você sofrer sendo um ladrão, sendo um homicida, sendo um malfeitor. Então o que Pedro está falando aqui? Olha, escolha o sofrimento certo, ou seja, você vai sofrer. Então tem uns que vai sofrer porque é malfeitor, porque é ruim, porque é bandido, porque é ladrão, porque é um pecador, né, que não arrependeu. Então ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Aí ele fala para nós, vocês também vão sofrer. Por amor a Cristo, vocês vão ser perseguidos, vão ser vituperados, vocês vão passar por tribulações. Aí ele fala aqui, né? Mas certamente o Espírito de Deus repousa sobre vós. Ou seja, então Pedro está deixando bem claro, é melhor sofrer por amor a Cristo, que tem recompensa, que tem galardão, que vale a pena você sofrer, morrer, se entregar totalmente a Ele. Amém? Então, que você sofra, escolha sofrer, mas não por causa do pecado, da condenação, ou por ser um malfeitor, ou por colher as coisas que você está plantando na carne, ou por perder a salvação. Não. Sofra por amor a Cristo. Regozijai-vos, sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, regozijeis com ele, ou seja, se alegra. Sofra por amor a Cristo e se alegra. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. 5 sacrifícios espirituais. 5 sacrifícios espirituais que a igreja tem que oferecer para Cristo. E esse último que eu acabei de falar, a igreja primitiva foi regada dele. Não é verdade? Muita gente morreu para que você pudesse receber a revelação da palavra do Evangelho. Muitas pessoas foram mortas para você ter na sua mão uma Bíblia. Muitas pessoas foram mortas para que o Evangelho do Reino chegasse até você. Ou seja, teve muito sacrifício espiritual para que a palavra chegasse até você. Agora continue aí no teu sacrifício de louvor, no seu sacrifício do seu corpo vivo, no seu sacrifício de generosidade, contribuinte, ofertante, no seu sacrifício de louvor, no seu sacrifício de oração, intercessão. Continue aí, que Deus é contigo. Que Deus te abençoe, um forte abraço, espero nos encontrar a próxima vez em mais um estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Fui.